E aí, pessoal, estamos aqui com o grande mestre Sandro Mareco, argentino, grande mestre já desde 2010, foi campeão do Zonal Argentina. Quais são os países do Zonal, Sandro? Paraguai, Chile, Uruguai e Argentina. Duas vezes campeão do Zonal, campeão continental, já foi campeão argentino, jogou Olimpíadas, Copa do Mundo, campeão do Open do Vietnã, que é um Open bastante forte. Uhum. E, bom, é isso. Tudo bem, Sandro? Tudo bem, tudo tranquilo mesmo. Legal. A ideia é descobrir, a gente sabe hoje que você é um dos melhores jogadores da América do Sul, já faz inclusive vários anos, não há muita questão com relação a isso, mas eu queria fazer perguntas para tentar entender como é que você chegou aonde você chegou, né? Quais foram as dificuldades, né? Então, vamos começar com algo bem fácil. Tipo, com quantos anos você começou a jogar? Eu comecei, assim, eu aprendi a mexer as peças aos 5 anos, mas tinha xadrez na escola, assim, mas eu era super ruim, não jogava bem, mas quando tinha uns 9 anos, assim, eu joguei 10 anos. De 10 a 11 anos joguei um pouquinho de torneios escolares, mas depois deixei de jogar, porque foi embora aí o professor que tínhamos na escola, e daí deixei de jogar até que aos 13 anos comecei a ir a um clube. E eu considero que aí é quando começa mais ou menos minha parte realmente de xadrez um pouco mais competitivo, por falar de algum jeito. Que eu comecei aos 13 anos, acho que quase 14, a ir a um clube. É uma idade um pouco mais avançada para a maioria dos grandes mestres, né? Super velho, né? Ou seja, era já um coroa comparado com a maioria dos outros, sim. Interessante. E aí, como é que esse seu começo com o xadrez, como é que foi? Você tinha livros? Você frequentava algum clube em Buenos Aires? Como é que era o estudo, esses seus primeiros passos? Não, era super difícil porque, assim, eu não tinha muitos livros, porque não tinha muita grana, na realidade. Ou seja, não tinha muito acesso a quase nada. Então, às vezes eu tinha algum livro, alguma coisa assim que alguém me emprestava, ou por aí algumas revistas de xadrez chegavam, assim, sabe, velhas, né? Mas tipo, uma que em espanhol, umas Jaque 8x8, assim se chamavam, né? Então ficava vendo essas partidas. Depois computadora eu também não tinha, né? Assim que, bem, e aí mais ou menos na briga, e o clube que eu ia, ou seja, onde eu... Porque eu não sou da capital de Buenos Aires, eu seria como, acho que se fala o Grande São Paulo, isso. Seria como se fosse, não sei, de Osasco ou algo assim, não seria como da cidade mesmo. Da cidade mesmo, entende? Eu moro mais ou menos de capital uns 40 quilômetros, por aí, uns 35, 40 quilômetros. Então, eu às vezes ia no clube argentino, isso, mas ia tentando me formar um pouco como podia, assim. Professor, alguém que tinha na época? Não tinha muito, assim, ou seja, eu ia, assim, quando, na época essa, estava o padre de Carolina Luján, nesse clube que eu ia, mas ele jogava mais ou menos como eu, um pouquinho melhor, mas eu era super amador, entende? Então ele sabia pouco mais, e depois, aí tinha alguns caras, mas não tinha professor, ou seja, eu assistia um pouquinho e o que podia, né? De aí eu sinto que uma influência que sim foi importante antes foi o que era o professor da minha escola, que é um árbitro internacional de Chile que morreu faz pouco, que se chama Víctor Guzmán. Ele foi o que deu aulas na minha escola, e ele para mim sim foi legal no sentido de que me deu algumas dicas ou ideias de como podia treinar. É louco porque ele tinha falado que uma vez ele tinha conversado com Vasiukov. E Vasiukov, bom, não sei, um grande mestre assim russo antigo, que não sei se por aí a maioria do pessoal conhece, mas era um grande mestre que jogava bem e era bastante de jogar de cálculo, isso. E ele tinha falado de como fazer problemas de cálculo e treinos desse jeito. E tinha conversado com este cara, porque era árbitro internacional, no fim, este Víctor Guzmán, né? Fora de que era o professor da escolinha. E Vasiukov falava como que tinha falado para ele de como que tinha que resolver bastantes problemas de cálculo. E além disso, fazer às vezes pegando uma caneta e um caderno e ir anotando os lances, em certa forma. E isso de anotar os lances parece super besta e super chato, mas quando são problemas mais difíceis, o que te ajuda é como a ter uma certa organização no teu jogo, entende? Legal. Ou seja, quando você vai calcular, você tem organização, porque normalmente quando você pega muitos jogadores de 2.200, 2.300 para baixo,
eles não calculam tão mal. O problema é que calculam desorganizado. Então calculam muito de uma coisa e nada de outra, entende? Uhum. Então é como que só com você ter um pouco mais de organização, você já encontra muitos furos nos cálculos deles por esta razão. Não porque calculam mal, sino porque tentam calcular, não sei, 20 lances para frente, ou 15, ou qualquer coisa assim, Uhum. mas desorganizado, como se muitos lances fossem forçados quando não são, entende? Certo. E você acha que isso... Ah, pode falar. Isso me ajudou no trabalho inicial. Depois, o problema que eu tinha era assim, que como eu não tive nenhuma formação, eu até os 14 e pouco, assim, eu não sabia nem que existiam as casas fracas, não sabia muito porque os peões dobrados eram ruins, não sabia nada disso, entende ou não? Uhum. Mas mesmo sem isso, eu devia ter uma força por mais ou menos tipo 1800, devia ser minha força, mesmo sem saber disto, entende? Uhum. Porque eu conseguia calcular para frente e mais ou menos tinha uma ideia por onde tirar as peças, mas não sabia nem que se jogava com plano o xadrez, para você ter uma ideia. Uhum. E quando é que teve essa mudança, assim? Você desenvolveu primeiro o seu cálculo e depois? E depois o que passou foi que eu joguei um torneio que era a semifinal da minha federação. E eu achava que eu era um pouco melhor que os outros, que a maioria assim, mas basicamente não classifiquei, né? Uhum. Assim, a semifinal. Bom, resulta que não classifiquei e, bem, eu pensei que chato. Aí eu ia analisar com as pessoas e eu percebia que eles calculavam muito pior que eu, entende? Uhum. Só que eles me ganhavam. O que acontece é que, claro, eles por aí calculavam pior, mas eu não conseguia ver uma casa fraca, tipo, não sei, a casa de 5 nas Svesnikov, eu não sabia que isso era fraco, entende ou não? Uhum. Ou seja, os peões dobrados, eu não sabia que a casa de diante dos peões dobrados era fraca. Eu não sabia nem que se jogava com um plano, para você ter uma ideia, entende ou não? Sim, sim. Ou seja, meus planos era ir fazendo lances para preparar um golpinho, para que funcione o meu golpinho, entende ou não? Uhum. Ou seja, era tipo, este golpinho está funcionando, então onde teria que colocar as peças para que meu golpinho funcione? Esse era meu plano de xadrez, entende? Mas aí você percebeu que você calculava melhor e ainda assim você não ganhava. Deve ser uma coisa meio difícil de entender, né? E mais ou menos sim, ou seja, eu analisava, mas eu pensava por quê, e claro, e como também não tinha um professor nem nada, tinha que ver, até que em um momento aí fiquei fora e eu pensei, oh, que chato, e fiquei triste, né? Uhum. De aí eu passei uns meses treinando muito e por sorte, para mim, eu cheguei no livro de grau, o 3, o de conformação de peões, estrutura de peões, e o 4, que está bem, são livros velhos e tem muita falha, etc. Mas para um cara como eu, que não sabia nada disso, mas nada, né? Era como tipo, nossa, e tudo isto estava, eu não sabia, e comecei a ver que, não sei, que se você trocava o bispo de casa, não sei, uma francesa, se você trocava o bispo de casas pretas, ficavam nas casas pretas fracas e coisas assim. E eu não sabia nada disso, eu comecei a ver, nossa, estava tudo isto. E, bom, mais ou menos pouco tempo depois disso, tipo, imagino que menos de um ano depois disso, eu já tirei meu primeiro rating, que foi como 2160, para você ter uma ideia. 300, quase 400 pontos de evolução. Sim, seria. ou seja, eu não tinha nunca 1800. Eu te falo mais ou menos a força que eu Claro, achava, porque claro, quando claro. eu entrava com 2000 dele, entende? Sim, sim. Mas devia ser por aí minha força, no começo. Mas claro, o que acontece é que como um cara que não vê nada disso e começa a ver que existe, que se joga com plano, que você pode elaborar um plano, que você pode ver casas fracas, estruturas, etc. E já é como, não sei, um novo mundo, entende? Uhum. Mas isso passou várias vezes para mim em diferentes etapas. Mas esse salto que você deu de uma força teórica de Sim. 1800 até quase 2200, e foi um período muito curto. O pessoal nunca entende o que é estudar muito. O que você... Quando você estudava nessa época, só pra gente entender? E, bem, eu só tinha livros assim, mas eu ia na escola, mas devia ficar umas 4 ou 5 horas assim com os livros, assim, quase todos os dias. Aí me sentava aí na cadeira e começava a fazer isso e resolvia sempre problema de cálculo, sempre, né? Uhum. Também, na época, eu fui um ano, mais ou menos, a umas aulas grupais aí com Pano. Então, também servia um pouco isso. Assim, não é o mesmo que uma aula particular dirigida, mas eu fui a umas aulas grupais aí com Pano, né? Interessante. Só que o problema é que também, para entender um pouco como era a coisa, você tem que ver que aqui na Argentina estamos numa época de crise muito forte, assim, muita gente pobre, muita gente não tinha coisas. Na época não se passava quase nenhum torneio ao rating também depois.
porque era caro passar os torneios a Elo. Imagina que era uma coisa assim, entende? Umas crises meio loucas, entende? Então isso também atrapalhava um pouco. Claro, não tinha, às vezes nem torneio para jogar, para se testar, né? Ou seja, tinha alguns, mas valendo rating, depois não tinha quase nenhum torneio. Tipo, o que valia rating era como um super torneio, mais ou menos, entende? Tipo, nossa, vale Elo. E era, oh, não, tem um torneio que vale Elo. Agora todo vale Elo, mas na época, não, vale Elo guarda. É super bom. Então você chegou a 200, teve essas aulas, não tinha muitos torneios. Sim. Como é que foi e depois? Já tinha uma noção de estratégia? Na realidade cheguei a 2160 aí, mais ou menos. E quando eu tinha uns 15 anos, eu fiquei mais ou menos com quase que o mesmo rating até os 18. Com os 18 tinha 2187, 2190, uma coisa assim. É uma estagnação grande, né, para alguém tão jovem. É raro, né? Sim. E raro eu acho que não, porque eu acho que passa para a maioria, mas... sabendo depois... onde você chegou. Isso. Sim, isso. Para um cara que depois chegou a rating mais alto, sim, é meio estranho. Mas, bem, eu treinava um pouco sozinho, por aí às vezes não treinava nessa época. Eu jogava alguns torneios e por aí jogava um pouco melhor que esse rating. Mas também não tinha as possibilidades. Assim, se faziam alguns torneios fechados depois, mas eu normalmente nunca era convidado, nem nada parecido, no geral. Bom, um monte de coisas que não davam tão certo, entende? Mas esse salto aos 18 aconteceu... Eu posso estar enganado, mas eu lembro que eu fui jogar um torneio de rápidos na Argentina. Eu sabia que tinha vários grandes mestres. E aí eu fiquei super feliz que eu fiquei em segundo. Eu vi que tem um monte de grande mestre que ficou atrás de mim. Aí descobri que tem um cara, um tal de Sandro Mareco, que ganhou, que também não só eu, ninguém mais conhecia também. Quem que é o Sandro? Nossa, como tá jogando bem o Sandro. E eu acho que você tinha mais ou menos esse rating. E acho que ali você começou a estourar. É que o que passou foi assim. Eu tive sorte de que eu não tinha computador nem nada. Mas aí, justo um vizinho, se chamava Adrián, ele se chama Adrián. Ele tinha um computador que não estava usando, né? Ele me falou, eu não uso este computador, está morto aqui, se você quiser eu te empresto, né? Era um computador simples, mas passei de não ter nada a ter um computador, entende? Sim. E de aí eu não tinha eu nunca tive ordem para nada, né? Ou seja, tipo, deixo todo muitas vezes jogado, muitas vezes não organizo bem, perco às vezes meus análises, vou trabalhando nisso, mas o que sim eu faço por aí é que posso estar muito tempo analisando coisas, ou muito tempo vendo coisas e vendo detalhes e coisas assim, mas não tenho organização, não sou os caras que guardam todo ou que não perdem as coisas, eu perco constantemente quase todo, né? Tenho que trabalhar para não perder as coisas, entende? Mas o que acontecia era que foi aí que eu pensei, não, bom, vamos ver, e eu começava a ver partidas e ver partidas e ver partidas e analisar coisas sem nenhuma organização. Lógico que isso está mal, entende? Mas é muito melhor fazer isso que não ver, entende ou não? Ver partidas completas ou você focava mais na abertura? Não, abertura não. Ou seja, eu ficava vendo partidas completas, mas eu tinha meus delírios, assim, eu ficava vendo, não sei. Por exemplo, achava, nossa, vamos ver muita partida de um jogador famoso, assim, começava a ver jogadores famosos. E depois falava, vou ver partidas destes caras juvenis, assim, que jogam bem. Eu começava a ver, não sei, partidas de Vitiugo quando era, porque é mais ou menos da minha idade, e ninguém conhecia, eu começava a ver partidas dele, dos caras tipo do Cicalco, vários caras assim, entende? Então, eu começava a ver partidas e falava, nossa, que bem que joga este cara. Não sei, tinha um cara que meio que deixou de jogar que se chamava Cairulín. E eu ficava vendo partidas de Cairulín e falava, nossa, que bem que jogam todos estes caras, assim, né? E, claro, ninguém conhecia, só eu, porque era como, sabe, como estar ouvindo música estranha ou algo assim, entende? Era o único... Tipo, era algo que ninguém falava e eu falava, nossa, jogam bem, e ficava vendo. E daí eu fiquei treinando muito e terminei a escola, né? Aos 18, aí, aos 17 terminei e o ano que passou aí, eu falei para minha mãe, falamos e eu falei que queria tentar jogar um pouco de xadrez, né? Ela falou que sim, que estava na boa, mas que tínhamos que ver como criava um ingresso. Assim que eu fui vendo se podia um pouco começar a dar algumas aulas, entende? Sim. E aí o primeiro que eu consegui na época foi que trabalhei uns meses com um mestre internacional que chama Guillermo Llanos, de aqui, que trabalhei organizando um pouco as aulas dele e ajudando a preparar ele as aulas. Só que, bem, era bastante trabalho
mas assim, eu não ganhava muito, entende? Nem nada parecido, porque também era um trabalho diferente, etc, né? Aham. Mas para mim servia, e com ele eu aprendi algumas coisas de usar melhor a base de dados, né? De aí o que passou foi um pouquinho antes desse torneio que você fala, era assim, era que eu estava treinando bastante duro faz meses e já tinha computador. Só que, sabe, você às vezes não sabe se está funcionando ou não. Mas Claro. esse torneio que você fala, acho que jogaram como uns 4 ou 5 grandes mestres e uns 15 mestres internacionais tinha, mais ou menos. Isso. Era um torneio bem forte e eu fui a me testar depois de estar treinando muito. E o que foi louco é que esse me deu como uma energia, porque eu pensei, é um rápido, mas eu tinha 2187, devia estar classificado como 50, ou por aí, por essa faixa. E eu fiz 8,5 9 no torneio e ganhei, né? Aham. Y além de que eran 500 pesos na época, 500 pesos sería, no sé, debe ser como $150 o algo así, que para mí en la época era mucha grana en la época, ¿entendés? Ajá. Así, o sea, y tipo, vamos, estaba feliz, todo, ¿no? Y comenzamos. Y fue como que, ven, dio como más fuerza, porque yo falei, olha, ahora estoy treinando todo esto y conseguí ganar este torneo que supuestamente yo no puedo, ¿entendés? Uhum. Y entonces falei, ven, por ahí no estoy indo tan mal, entonces, si yo conseguí esto, ¿entendés? No sentido, tipo, me dio más fuerza para mi treino, porque yo pensé, por ahí mesmo que todo parece que no, por ahí tengo alguna esperanza, era algo así. Porque básicamente alrededor, mucha gente pensaba que lo que yo estaba haciendo estaba errado, que no iba a ningún lugar, que cosas así, porque, ven, básicamente yo acho que debo ser casi que el único cara que consiguió llegar a tipo 2,550 sendo tão capivara em comparação aos 18 anos, entende? Aham. Não sei se tem muitos. Imagino que, não sei, mesmo você devia ser muito mais forte aos 18 anos que eu, entende? Tinha mais hate que você. Uhum. Por isso, claramente a maioria dos grandes mestres tem mais rating nessa idade, entende? Claro. E assim foi mais ou menos o caminho, mas esse mesmo ano era, sim, 2005. Sim, em 2005 eu consegui, por sorte, jogar o Continental que se fez aqui. Uhum. Foi meio uma história comprida, aí um monte de cambalhota teve até que eu consegui, mas eu consegui. E aí eu joguei com 2187 de rating, mas eu fiz uma performance como de 2,490 mais ou menos, e fiz norma de mestre internacional, então aí. Já é outro salto enorme, né? Sim, então eu fiz, e como era o Continental na época, valia o dobro essa norma. Ah, já virou 2 normas de MI, então. Isso. Ah, legal. Então, e aí nos próximos anos ou torneios você conseguiu consolidar esse novo nível? Assim, sim, eu subi aí e esse ano eu terminei mais ou menos com 2,290 de rating, esse ano, de Elo, né? Depois no ano seguinte, eu consegui sair campeão argentino, sub-20, que foi o primeiro que eu ganhei dos campeonatos argentinos, porque eu não ganhava nenhum dos campeonatos juvenis e tudo isso, né? Aham. Y después de una historia súper cumplida, yo conseguí ir no mundial. Parecía que no iba a poder, mas na última hora un monte de amigos me emprestaron. Fue una historia súper cumplida, con un monte de detalles que te son engrasados. Mas... Y de ahí conseguir no mundial, comencé muy tomado. Y yo estaba medio desanimado, mas era súper fuerte igual. Para você ter una idea, yo tenía 2,335 de rating. Y estaba preclasificado como 58, uma coisa assim. Esses mundiais são complicados. Que era forte, sim. Só que eu comecei mal, estava meio desanimado, mas aí eu fui e comecei a falar com uns amigos que me falaram que bem, que não, porque eu sentia um pouco de pressão, porque tinha me ajudado muitos amigos me emprestando ou algo assim, e eu sentia como que tinha que jogar bem por eles também, me explico? Porque tinha acreditado em mim e tudo isso, que para mim, tipo, muitos de meus amigos, eu tenho até ainda hoje, foram muito importantes para a minha evolução, entende? Tanto que, bom, varios de meus amigos son como una especie de pais, porque, tipo, meu pai morreu quando eu tinha uns 9 anos, e varios de meus amigos son muito mais velhos que eu, ou seja, tanto que a outra vez, varios deles têm 60 anos, então a gente se encontrou aí a comer, e ficávamos abraçados e ficavam falándome que depois eu ia ter que ir a visitar eles no geriátrico, né, ou no asilo, sí, Fala, depois você vai ter que ir no asilo daqui a pouco, né? E eu falei, sim, mas bueno, vou no asilo e fazemos qualquer coisa, né? Claro. Mas eles têm como 60, entende? Vários de meus amigos. Então, o que passou foi que eu falei, me acalmei um pouco e foi como que mudaram de jogador e comecei a jogar muito melhor aí no torneio, entende? Sim.
Tá bem, comecei um pouco assim mais de baixo, mas aí comecei a subir, subir, subir. Y no sé, después empaté con varios grandes mestres, con Le Quan Lien, por ejemplo, que era más novo que eu, mas era claramente más forte. Uhum. Con otro que se llama Baramitse, que medio que deixou de jogar, eu acho, mas también tenía casi 2.600 y eu tinha 2.335. Y na última rodada, eu joguei con Romanov, y que é un cara que llegó a 2.650, agora tem 2.600 por aí. Uhum. E, bem, e eu joguei de brancas e necessitava ganhar para fazer a norma, e eu ganhei. E eu fiz aí já todas as minhas normas de mestre internacional, né? Ah, interessante. Enfim, mostrando que você realmente chegou em outro patamar. Só para completar essa evolução, e o outros, vamos dizer assim, esse último salto, talvez desses 2.400, até um pouco mais, talvez que você já jogasse na época, até esse rate mais de 2.650 por um bom tempo, mudou a maneira de você estudar? O que mudou? Bom, tem um monte de coisa. Como te falei, eu estudava sozinho, né? Uhum. Porque eu não tinha dinheiro para pagar um treinador. Então, o que sim, eu fiz umas 3 ou 4 ou 5 aulas, como muito, assim, em diferentes épocas, Uhum. com Ricardi, mas eu virei amigo dele, tanto que a gente fala bastante hoje. Uhum. E ele me dava algumas dicas de como treinar, então me falava, pode ver isto, pode fazer aquilo, ou assim que eu considero muito bem ele. Não sei se posso considerar como um treinador especificamente, mas se alguém me fala que ele foi meu treinador, eu aceito porque eu considero que foi uma boa ajuda que ele me deu, entende? Com essas dicas. Porque eu algo que fazia muitas vezes era ir analisar todas as partidas que eu perdia com meu oponente, entende? Para mim isso serviu muito porque mesmo que eu perdia, me servia analisar para comparar meu jogo com o do outro, entende? Sim. E pensar, olha, este cara, por exemplo, não sei, calculou menos que eu, mas ganhou. Por que ganhou? Que é o que passou, entende? Uhum. Este cara fez isto melhor e isto pior, então, mas me ganhou. E por que passou? Então, esta empatamos, e eu que deixei passar e assim, entende? Sim, sim. Então, na Copa do Mundo, justamente essa, eu já tinha, como te falei, 2.335 de rating, mas nunca tinha jogado com um cara de mais de 2.500, entende? Uhum. Era como outra época, assim, todo mais... un poco diferente. Entonces, ¿qué pasó? Ahí en un mundial jogué con como 5 o 6 caras de más de 2.500, ¿entiendes? Entonces era engraçado. Tanto que Romanov eu gané, que tenía más de 2.500, más eu empaté con Le Quan Lien, empaté con Zhou Qianchao, que también tenía más de 2.500, empaté con Baramitse, que también tenía más de 2.500, Uhum. y perdí con Grashev, que tenía casi 2.600 también, Uhum. y acho que por ahí jogué contra algún cara más o menos de un rating parecido, ¿no? Certo. Então, o que me serviu muito desse mundial foi que perdi com Grashev. Para mim foi muito útil porque eu fui a analisar com ele e eu percebi que ele calculava muito menos em muitas variantes, entende? Uhum. Só que ele me ganhou e me ganhou super bem, me deu uma aula basicamente, né? Uhum. Então pensei, que passou aqui? Por que o cara me ganhou tão fácil se eu vejo que o cara não está calculando tão bem? E assim eu comecei a pensar e ver o que acontecia e até que num momento eu percibí que en los análisis con él, porque eu não tinha contacto con caras dessa força, então, tipo, eu percebi que o cara en muitas posições falava, não, aqui a pesa não está justificada, não, aqui não faz sentido por isto, e eu comecei a pensar, nossa, mas o cara, tipo, está pensando na localização das pesas a longo prazo, e eu percebo o mesmo que ele depois de calcular um monte, mas ele percebe isto quase sem calcular, entende? Sim. Y entonces pensé, ¿cómo nunca pensé en esto? ¡Qué burro, ¿no? Tipo, Y entonces yo comencé a me tocar y ahí, eso más o menos fue en octubre de 2000, sería 2006. Y ahí yo que me toquei disso e percebi uma falha animal no meu jogo nisto, entende ou não? Uhum. Eu não percebia nunca isto. Então, claro, a táctica não me favorecia muitas vezes porque minhas pesas estavam mal localizadas. Mesmo que eu calcule um monte para frente, se não coloquei bem as pesas, a táctica não vai funcionar. Uhum. Então comecei a perceber, nossa, tinha que localizar bem as pesas, mas eu localizo assim, sem pensar, ou assim, ou meio superficial. E aí percebi isto e mais ou menos passou que isto, em outubro de 2006 tinha 2.335 de rating, e já em abril de 2007 tinha 2.440 ou 2.450 mais ou menos. Uhum. Ah, legal. Que foi outro pulo para mim. Uhum. Não, interessante. Você claramente já é da geração, apesar de você ter falado que no começo você não tinha acesso a um computador, mas já é da geração depois que teve acesso e usa bastante, né?
Você Sim, acha uso muito, muito. você acha que o seu treino, por exemplo, hoje ou essa sua estratégia de ficar vendo partidas ou de analisar com o computador é algo que você acha que fez muito bem naquela época ou você acha que não tanto? Sim, claro, claramente fez muito bem, só que eu tenho uma característica que eu não vejo na maioria dos jogadores e dos meus alunos, entende? Que basicamente eu começo como a discutir com o computador, entende? Como se fosse assim, que muitas das pessoas colocam no computador e todo o que fala o computador está bem, me explico ou não? Sim, sim. Então, o que eu faço normalmente é o que eu não entendo, eu começo a falar, olha, isto eu não entendo, então vamos ver, por que isto, por que aquilo, por que isto, por que aquilo. E eu estou horas vendo isso, entende ou não? Aham. Tipo, eu não entendo isto, não entendi, não acredito em você, então, me bata, a ver, como é? E então começo a ver, e às vezes o computador está errado também. A Aham. grande maioria, não, né? A grande Claro. maioria me ganha, né? Porque é muito melhor que eu e tudo bem. Mas o que acontece é que eu acho que esse trabalho de ficar como discutindo com ele ou assim te ajuda a entender um pouco mais, porque às vezes eu vejo muitos jogadores, até caras muito fortes, que falam, olha, o computador fala este, tem que ser este. E você fala, mas por quê? E não sei, mas é o lance do computador, entende? Aham. Então, basicamente, o que acontece? Quando você joga a partida, então o cara te muda um pequeno detalhe e você não entende a posição porque, na realidade, você nunca pensou na posição. Não sei se me explico. Sim, sim. É como que você só viu que este era o melhor e este era o melhor e tinha este golpe se te jogavam assim. Mas se te jogam de outro jeito, e você não tem muita ideia nem sabe por quê, entende? Sim. Ah, interessante. Interessante. Seria isso. E eu uso muito tempo o computador, sim. Agora ainda faz. Bom, agora imagino que seja uma parte muito maior do seu treino. E com relação a aberturas, que você falou que você não levava muito a sério quando você era mais novo, mas pelo menos hoje o que o pessoal fala é que é uma coisa que você é bom, é um ponto forte. Muita gente tem medo da preparação de abertura. Então, onde foi essa mudança de começar a ver mais a abertura para você? E bem, não sei, eu num momento que comecei a evoluir, eu, por exemplo, não gostava muito de computador, né? Aham. Até que numa época, quando era o Fritz, eu não gostava, porque sinceramente eu acho ainda hoje extremamente ruim o Fritz para analisar, mas extremamente, para mim me deixa chateado, entende? Ou seja, porque avalia todo mal, ou seja, claro, joga muito melhor que eu, mas é como se eu tivesse um professor que joga muito melhor que eu, mas que avalia todo mal, entende? Uhum. Para meu gosto. Então, quando surgiu o Ritka, eu comecei a ver um pouco mais de xadrez com computador, e daí eu comecei a ver um pouco mais de aberturas e tudo isso. Você tinha quantos E anos mais ou tentar- menos? Ou quanto de rating nessa época? Só pra gente Como Vinci tinha 2,450 mais ou menos. saber. Ah, tá. Só aí que você foi se especializar em aberturas. Sim, imagina que quando eu fui jogar a Copa do Mundo, eu jogava India de Rey e não sabia muito. Claro que tinha visto muitas partidas, mas não sabia muito. Uhum. E daí eu falei, nossa, India de Rey é muito arriscado. Vou ter que preparar Ninso India e India de Dama. Mas Ninso India não sabia nem que preparar, assim que vi uma partida meio geral. E de India de Dama falei, todo mundo joga G3. A única variante que eu conhecia era um pouco contra G3. Aham. E G3 vi passei. Primeira ronda jogo com Soukian Chao, um cara que chegou a 2,680 por aí. Aham. Que tinha 2,500 e algo. E a única que eu sabia era um pouco G3 e ele jogou G3, por sorte, né? Mas se jogava qualquer outra, A3 eu não sabia nada, né? Aham. Para você ter uma ideia. Aham. Só que na época a gente se preparava muito menos na abertura que hoje, por exemplo. Porque era muito mais difícil o acesso, não é que todo mundo tinha como agora, que você tem, todo mundo tem um computador, quase não todo mundo, mas eu falo, a grande maioria tem acesso a um computador ou acesso a alguma coisa de xadrez. Se você quer procurar informação, muitas vezes encontra livros na internet, é fácil. Na época era um pouco mais... Imagina que quando eu comecei, a gente acreditava em 3 linhas que falavam na enciclopédia de aberturas, né? Uhum. E eram 3 linhas que te falava complexo. E terminou. Sim. E você acreditava nisso, né? Na época. E se você pensa hoje, é ridículo acreditar em algo assim. Legal. Tá, só mais 2 perguntas. A primeira bom, 2 na verdade. Como é que você define o seu estilo? E você acha que tem alguma dica que você poderia ter dado para você mais novinho que teria te ajudado? Sim, todas essas dicas que eu fui aprendendo, tardando um monte de anos, teria dado. Tipo, olha bem as peças, olha para onde vão as coisas. Percebe que
que tem como que trabalhar o cálculo organizado, mas sim, todo o que eu fui aprendendo, porque como te falo, eu fui aprendendo de bater minha cabeça, né? Então eu tive que bater a cabeça 1 millón de veces até que eu aprendi, ou seja, porque também não, por aí não aprendo tão rápido, não sei, mas como aprendia sozinho, era tipo, perdi um monte de vezes e eu pensava, por que outra vez, e por que outra vez, e eu ficava chateado e pensava, não, mas que passou? E bem, e tudo isso, se eu tivesse tido um treinador, como seria eu agora, ou outro, um treinador que me ajudasse nisso, ia me ajudar a perder muito menos tempo, porque eu tive que perder tempo errando muito, entende? E aí aprendi de errar muito, porque tipo, me cansei de errar, né? Você poderia ter pulado alguns passos. Imagino que sim, porque depois eu cheguei a rating alto, então também não era que não estava a possibilidade, não sei se me explico. Sim, sim. Não é que poderiam falar, não, você não tinha talento para chegar, ou você, porque no fim cheguei, então cheguei mais estilo tartaruga, né? Tipo, indo aos poucos e nada a ver com todo o resto, né? Que o resto é como que subia, não sei, ficavam subindo super rápido e eu, não sei, como que eu ia en bicicleta e os caras iam em um carro, entende? Então, era extremamente mais lento, mas bem, depois eu terminava chegando, né? Só que num momento eu continuo andando e vários dos outros depois já não andavam mais, entende? Sim. E assim, isso eu daria como uma dica. E você tinha me perguntado outra coisa que eu não lembro. O seu estilo de jogo, quando você era mais novo até agora. E você acha que mudou alguma coisa dos anos, dos seus 20 até hoje? Sim, muito, porque assim, eu no começo era sempre mais de cálculo, mais complexo, mais táctico, mas nos últimos anos eu consegui trabalhar várias vezes com Ulf Andersson, que é um cara bem posicionado, porque eu era um animal jogando assim finais e posições técnicas comparado com meu nível, entende? Eu tinha chego a 2600 e para mim era muito ruim jogando isso. Só que quando cheguei, a primeira vez que cheguei a 2600, eu acho que cheguei porque tive muitos torneios bombs en secuencia, mas no tenía fuerza, ¿entiendes? ¿No? O sea, yo no compré los resultados ni nada, mas a fuerza no estaba ahí. O sea, estaba rating mejor, ¿no? Entendi. Mas, tipo, entonces eu caí un poco después. Caí até 2,60, 2,70, 2,570, 2,570, por ahí. Y, bem, entonces, él terminó me influenciando mucho para entender un poco más esas posiciones técnicas y varios detalles que eu não entendia también. E então hoje meu jogo eu acho que é como uma mistura de coisas, assim. Termina sendo uma espécie de jogo às vezes posicional, às vezes de cálculo, mas eu tento ser como um pouco mais amplo, então como que não sei se poderia definir que tenho um estilo tão claro, assim, entende? Tá. É como que terminei tentando aprender um pouco de todo e por aí não seja super fantástico em nada, mas não sou tão ruim em nada, entende? Em comparação. Algo talvez um pouco mais universal? Algo assim, seria assim, como um pouco mais universal, tipo, eu... Se vamos jogar uma posição técnica, eu tenho bastante ideia, mas se vamos jogar uma posição de bagunça, eu também tenho bastante ideia, entende? Mas não é que eu sempre procuro, assim, confusões, ou que eu sempre procuro que fique uma posição tranquila. Tento eu muitas vezes tento jogar a posição e também tento ver, quando preparo, que é o que é mais conveniente para mim contra esse oponente. Não sei se me explico. Tá. Leva em conta questões de estilo, psicológicas. Sim. Levo en cuenta, sí, por ejemplo, no sé, yo veo, este cara jugó más posicionado, y como para mí no es problema, yo voy a jugar más bagunça, si yo veo que el cara se siente desconfortable en eso, mas si el cara es más de bagunça, yo falo, ven, vamos a jugar una posición así de esas que parece que no acontece nada, porque yo trabajé durante muchas horas con Ulf Andersson, esas posiciones también. Legal. Y así. Legal. E para terminar, a pergunta é qual que foi... eu sei que é uma pergunta sempre difícil, porque a carreira de todo mundo é longa, mas qual que foi o melhor lance da sua vida, na sua opinião? Pode ser porque você achou brilhante, pode ser porque te dá boas memórias, por qualquer razão. Bom, assim, os primeiros que penso não são muito fantásticos. Que está mais ou menos razoável, assim, mas não falaria assim que é super fantástico. É o Bispo por H5 que eu fiz contra Sigalco en un Aeroflot, así. ¿Cuál es interesante. O Andrei Sigalco. O Sigalco, que sería Ruin, digamos, dos hermanos, más igual es Fortune, claro. Sí, claro. Sigalco Ruin es bastante bom también. No, ese. Y después, en cuanto hizo dos lances, una cosa que también puedo te falar así, si você quisiera te explicar o no.
que, por exemplo, tem um lance que muita gente não considera, muita gente não conhece, mas eu acho um lance muito bom, que é porque a maioria destaca muito um de Shiropi contra Topalov, que é bem famoso e O bom. Bispo H3, né? Sim, isso, mas tem um que fez Svidler de Pretas contra Adams, que é um H6, que para mim é super difícil e super bom. E só que a partida foi empate, mas acho um lance que é super difícil de entender se você não está bem dentro da posição. Que a maioria da gente não conhece, eu te falo para teu canal, se você quiser pode mostrar, que para mim é uma partida que quase ninguém viu ou não deu atenção, mas tem um lance que para mim é extremamente difícil. O H6 de Svidler você vai ver e imagino que até para você seja um lance estranho. Ah, não, bom, de cabeça eu não conheço, mas a sugestão eu vou com certeza aceitar. Sim, pode ver, vai ver que não vai ser um lance que você vai pensar, igual é o primeiro que eu penso, entende? Aham. Ou seja, para mim é difícil, assim que imagino que também vai ser mais ou menos difícil para você também, o lance. Claro, não tenho dúvida. Não, Assim que seria isso. Oh, legal. Bom, muito obrigado, Sandro. Achei que foi muito bacana a entrevista. Acho que você explicou de maneira bem clara como é que foi o seu processo. E é isso. Valeu, valeu. Aí tá. Muito obrigado pelo convite e espero que você tenha muito sucesso com teu canal. E bem, com a vida também, aí o melhor para vocês. Você também. Tchau, tchau, pessoal. Aí Falou. tá, tchau, tchau, um abraço.